Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Rodrigo Mataruca, eu quero te contar a história da Bíblia, como ela chegou até nós. Vamos lá? Primeiro que a palavra Bíblia não tem nos livros da Bíblia. A palavra Bíblia é um termo derivado do grego koiné, da Bíblia, que significa os livros. Primeiro que todos os livros da Bíblia foram escritos separadamente. Os primeiros foram os 5 primeiros livros da Bíblia. Chamada Torá, foi escrita por Moisés quando eles estavam no deserto, cerca de 1500 a.C. Ela foi guardada no tabernáculo e posteriormente passada aos reis, que deveriam ter uma cópia dali, e posteriormente aos profetas, que também escreveram livros. O primeiro agrupamento foi chamado de Tanakh. Ela é a Bíblia hebraica no judaísmo, que foi agrupada e concluída por volta do ano 200 a.C., contendo 24 livros, sendo um só livro para aqueles que foram divididos em 2 em nossas traduções que temos hoje, totalizando 39 livros. Ela era dividida em 3 grupos. O primeiro grupo era a Torá, que é a lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O segundo grupo é o Nevim, que são os profetas menores e maiores, incluindo os livros históricos, como Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Depois, o terceiro grupo é o Ketuvim, que são escritos. São livros poéticos e históricos, como Salmos, Provérbios, Jó, Rute, Cânticos, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras, que era junto ao livro de Neemias, e Crônicas, formando 39 livros que temos hoje, mas se agruparmos os que são em 2 e virar só um, fica 24 livros. Depois, a Tanakh foi traduzida para o grego koiné e chamada de Septuaginta, no ano 283 a 246 a.C. Ela foi solicitada pelo faraó do Egito para a Biblioteca de Alexandria. Esse era o lugar onde havia muitos judeus da diáspora de fala grega, sendo estes escritos no período interbíblico, que são os 430 anos desde o último profeta Malaquias até o surgimento de Jesus, onde Deus não inspirou ninguém a falar e a escrever. Mas muitos outros livros foram escritos e muitos aceitos nas comunidades não judaicas e adicionados a elas. Esses adicionais não são aceitos como divinos pelos judeus, conhecidos como deuterocanônicos ou apócrifos, como Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus e adições em Esther e Daniel. No século I depois de Cristo, os líderes judaicos, em processo com o Concílio de Jâmina, que aconteceu no ano 90 depois de Cristo, consolidaram o cânon bíblico, excluindo livros que não estavam originalmente escritos em hebraico ou que não tinham uma autoridade reconhecida no judaísmo palestino. A Septuaginta, entretanto, já havia sido amplamente difundida e adotada pelos judeus helenistas e, posteriormente, pela Igreja Cristã primitiva do Império Romano. Durante o primeiro século, todos os livros do Novo Testamento, os 27 livros, foram escritos, e nenhum dos concílios que teve duvidou da divindade deles ou retirou ou adicionou livros ao Novo Testamento. Logo após a morte dos apóstolos, surgiram muitos hereges. Um deles foi Marcião de Sinope, que estabeleceu um movimento diferente e pregando coisas contrárias, e também tentou formar a primeira Bíblia, descredibilizando o Antigo Testamento grego, a Septuaginta, e selecionando alguns livros do Novo Testamento. Então a igreja precisou formalizar um cânon para evitar divisões e rebeliões. No entanto, após o Edito de Milão, em 313 d.C., o Império Romano legalizou o cristianismo grego, que atualmente estava sendo perseguido, e o tornou a religião oficial do Império Romano, no Edito de Tessalônica, em 380 d.C., fazendo muitas alterações. E a partir daí nasce a Igreja Católica Apostólica Romana, que teve voz como autoridade mundial por ser de um império mundial, mesmo não sendo aceita pelo cristianismo de raízes judaicas, sendo identificada não como uma religião, mas sim como uma seita. Mesmo assim, quem se levantava para contradizer era descredibilizado, preso ou até mesmo morto.
Em 367 d.C., o bispo Atanásio de Alexandria, da Igreja Católica Apostólica Romana, em sua carta festiva, foi o primeiro a listar exatamente os 27 livros do Novo Testamento que reconhecemos hoje. Em 393 d.C., no Concílio de Hipona e os Concílios de Cartago, em 397, confirmaram os 27 livros do Novo Testamento. Quanto ao Antigo Testamento, o Império Romano se estabeleceu com sua religião e adotaram a língua oficial, o latim, e haviam Bíblias traduzidas para o latim, mas eram duvidosas e incompletas. Então, em 405 d.C., surge a Vulgata Latina, a pedido do Papa Damásio I e feita por São Jerônimo. Apesar de ele usar a versão hebraica, Tanakh, original hebraico, ele adicionou os livros apócrifos da Septuaginta, apesar de duvidar de suas procedências, mas ele foi obrigado. Ela foi traduzida do hebraico e do grego para o latim. E durante esse hiato de tempo, até 1517, com a Reforma Protestante, poucas pessoas tiveram acesso e puderam estudar de fato as Escrituras, que teve o seu domínio pelas autoridades da Igreja Católica Apostólica Romana. Em 1512 a 1517, houve o Concílio de Latrão, o quinto, para tentar parar a Reforma Protestante, mas não teve êxito. Após a Reforma, que não houve reforma na Igreja Católica Apostólica Romana, e sim uma ruptura com ela, assim como a Igreja Anglicana rompeu também, no Concílio de Trento, em 1546 d.C., essa tradução com os livros adicionais, os livros apócrifos, foi estabelecida como oficial da Igreja Católica Apostólica Romana. Antes disso, se levantou Martinho Lutero em 1517, que leu a Bíblia, estudou suas doutrinas e viu que não era bem assim que estava acontecendo, e foi inspirado por Deus para tentar reformar as doutrinas da Igreja, mas não conseguiu. Então a Igreja Católica Apostólica Romana o expulsa. Então a Igreja Apostólica verdadeira já sabia que esses livros adicionais não eram aprovados desde os apóstolos. Então vem a Reforma Protestante e com ela novas traduções, como a Bíblia de Lutero, que foi traduzida em 1522, o Novo Testamento, em 1534, o Antigo Testamento, traduzida do texto Receptus, o Massorético, que é o original grego do Novo Testamento, e a versão hebraica do Novo Testamento, que é a Tanakh. Depois temos a Bíblia de William Tyndale, 1525 a 1536, traduzidas para o inglês. Ele foi considerado herege pela Igreja Católica Apostólica Romana por traduzir palavra por palavra do Antigo e Novo Testamento, sendo capturado, condenado, estrangulado e queimado na fogueira, por desejar que todos tenham acesso à palavra verdadeira de Deus sem alterações. Após, temos a Bíblia de Coverdale, em 1535. Ela é a continuação da tradução de Tyndale para o inglês, e a primeira Bíblia a ser impressa. Ela pavimentou e fez com que a Bíblia fosse liberada após a ruptura da Igreja Católica Apostólica Romana com a Igreja Anglicana, que era a Igreja da Inglaterra. E então foi liberada a Grande Bíblia, em 1535, na Inglaterra. Após temos a Bíblia Genevan Bible, em 1560, usada pelos puritanos, e pela primeira vez introduziram os capítulos e versículos, notas de rodapé e mapas. Foi traduzida para o inglês e usada para fazer a próxima versão, utilizando teologias criadas por João Calvino em suas notas de rodapé. Ela não foi aceita pela Igreja Anglicana, da qual surgiu o famoso John Wesley. Então o rei James solicitou que fizessem uma tradução mais precisa. Então surge a Bíblia King James, que começou a ser traduzida em 1604 e foi finalizada em 1611. A pedido do rei James, foi feita uma tradução para o inglês. Nas primeiras edições, ela continha os livros não canônicos da Septuaginta, mas depois foram retirados. Essa é a Bíblia mais consolidada e aceita no mundo por ser fiel aos originais, sem retirar ou adicionar versículos e livros como algumas traduções fez. A tradução King James atualizada não existe. É somente uma outra tradução
crítica que foi colocada esse nome. E é muito diferente da Bíblia King James 1611 fiel. A primeira tradução brasileira foi a tradução de João Ferreira de Almeida, que começou o Novo Testamento em 1681 e o Antigo Testamento em 1753, que foi primeiro publicada em Portugal, depois publicada e adaptada ao português brasileiro, com algumas revisões, como a do tradutor brasileiro Manuel de Almeida. E foi assim que a Bíblia chegou até nós nos dias de hoje. Se este vídeo te instruiu, te abençoou, te esclareceu, tirou suas dúvidas, quero te pedir que você se inscreva nesse canal para não perder os próximos vídeos. Curta o vídeo e compartilha com alguém, que essa pessoa seja instruída também. Que Deus te abençoe e até a próxima.